Eis como o Banco de Portugal e Carlos Costa arruinaram o Banco Espírito Santo. O Banco Espírito Santo tinha obtido do governo de Angola uma garantia de 5,7 mil milhões de dólares para compensar a fraude que Álvaro Sobrinho tinha cometido no Banco Espírito Santo em Angola. E o governo de Angola tinha-lhe dado uma garantia para compensar este desvio de fundos. Quando o Ricardo Salgado recebeu esta garantia do governo de Angola, foi a Cavaco Silva, então Presidente da República, mostrar essa garantia, o qual o Dr. Cavaco Silva ficou muito surpreendido com o volume da garantia. A seguir, Ricardo Salgado vai ao Banco de Portugal mostrar a garantia do governo de Angola. No entanto, o Banco de Portugal não reconhece essa garantia, ou seja, não a toma por inteiramente válida. Diz que é uma garantia apenas para compensar as perdas do Banco Espírito Santo da Angola, mas que não significou nada para compensar a ausência de liquidez do Banco Espírito Santo. Mas mais tarde, e pior, Carlos Costa negou ter conhecimento que essa garantia do governo de Angola existisse. Ridicularizou-a até. Disse que essa garantia não era para ser levada a sério. Isto criou-se nos canais diplomáticos uma crise entre Portugal e Angola, porque Carlos Costa negou e ridicularizou a assinatura do presidente Eduardo dos Santos, o presidente de um país soberano como é Angola. Essa negação da garantia da Angola causou imediatamente um buraco de 3.700 milhões de euros no BES, para além do conflito diplomático embaraçoso com Angola. Se esta garantia não tivesse caído, o BES estaria salvo. Esta garantia ia compensar a liquidez da fuga de capitais em Angola. Se Carlos Costa e o Banco de Portugal tivessem dado esta garantia como válida para a liquidez do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo nunca teria caído. Logo, Carlos Costa e o Banco de Portugal são responsáveis pela queda do Banco Espírito Santo e pela farta falência do capitalismo português. Isto é uma intenção ideológica de ataque ao capitalismo português e uma tendência centralista da União Europeia com estas resoluções, com estas burocracias ao mercado livre e ao capitalismo e à população portuguesa. Mais tarde ou mais cedo vão ser responsabilizados por isso. O Banco de Portugal quis intencionalmente arruinar o Banco Espírito Santo. Havia um excesso de regulação por parte do Banco de Portugal, que era uma tendência europeia, uma asfixia à banca e ao capitalismo, que impede que a banca, que os banqueiros e o capitalismo sejam criativos no mercado, que os seus produtos são constantemente vigiados, são constantemente regulados, estão sob constante suspeita e cria-se no mercado um clima de suspeição face ao mercado e face ao capitalismo. Isto asfixia o capitalismo, asfixia a prosperidade e cria um sistema de desconfiança na sociedade. Esta intenção é uma intenção ideológica de asfixia ao capitalismo. Não é uma intenção de vigilância e de prevenção, é uma intenção de asfixia ao capitalismo. No entanto, o Banco Espírito Santo não era um banco muito saudável. Era um banco com problemas. O Dr. Ricardo Salgado reconhece a situação. Só para se ter uma ideia, o Banco Espírito Santo tinha um passivo, para leigos, digamos assim, um prejuízo, em 2012 de 3,3 mil milhões de euros. Quase um ano depois, esse prejuízo, esse passivo, quase duplicou para 5,5 mil milhões de euros. Quando o Banco de Portugal tomou conhecimento deste alarmante número de 5,5 mil milhões de euros, resolveu intervir no Banco do Espírito Santo e convocou o Dr. Ricardo Salgado e a administração do Banco do Espírito Santo para trabalharem numa solução. Só que o Banco de Portugal já tinha uma solução na gaveta. Portanto, vamos ver como é que o Banco de Portugal arruinou intencionalmente o Banco do Espírito Santo e milhares de depositantes e milhares de empregados e milhares de pessoas que confiavam no capitalismo português que ainda existia. Quando o Banco de Portugal interferiu no Banco do Espírito Santo, o Banco do Espírito Santo era o terceiro banco português. Era o primeiro na Bolsa. Tinha 30 mil postos de trabalho e 80 mil milhões de euros investidos em Portugal. Quando o Banco do Espírito Santo começa a trabalhar com o Banco de Portugal, apresenta as seguintes soluções. Um aumento de capital de 1.000 milhões de euros entre 2013 e 2015. Vender na Bolsa 2/3 da Espírito Santo de Saúde. Um ramo muito rentável e muito credível do Grupo Espírito Santo. Venda de ativos de África. Colocar a Rio Forte na Bolsa. Vender a seguradora Tranquilidade. Dispersar a dívida do Espírito Santo de Investimento para compradores. Mudar a estrutura da gestão do grupo. Fazer uma auditoria séria às contas do grupo. E outras medidas que implicavam uma coisa, um fator fundamental, que era tempo que o Banco de Portugal acusou. Depois de apresentadas estas medidas ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal disse que não, porque o Banco de Portugal não acreditava, contraditoriamente e intencionalmente, que o Banco do Espírito Santo deve ser salvo. E recusou esta solução. Impôs ao Banco do Espírito Santo que abrisse uma conta para pagar aos clientes do BES, aos eventuais lesados do BES. Mas o Banco do Espírito Santo queria outra estratégia. Ricardo Salgado não queria dinheiro do Estado. Queria ser financiado pelo mercado. Queria ter acesso livre ao mercado para ser financiado por investidores nacionais e estrangeiros para recuperar o grupo. Mas o Banco de Portugal quis dar uma imagem de força diante da imprensa e das opiniões públicas e acabou por dar foi uma imagem de incompetência e de trapalhão. Trapalhão no caso de Carlos Costa. O Banco de Portugal acabou por impor ao Banco do Espírito Santo uma conta para pagar aos seus clientes. Mas isso implicaria riscos consideráveis. Se em 30 dias se criasse na opinião pública a ideia que o
BES teria pressa em criar uma ação como esta, isto iria alarmar os mercados e afastar os investidores. Os investidores iam verificar que o Banco do Espírito Santo tem pressa, ou seja, se tem pressa ali há um problema que eles querem resolver imediatamente, logo o banco não é sólido. Quando o banco tinha uma imagem de solidez, que era um ativo do próprio banco, e os depositantes também iam ficar em dúvida. Iam dizer, espera aí, o que é que se passa aqui? Eles têm pressa de alguma coisa. Porquê é que têm pressa? O banco está assim tão mal. Só para dar um caso pessoal, eu levantei dinheiro antecipadamente porque me avisaram e a pessoa que estava ao pé de mim, quando eu estava a levantar dinheiro, olhou para mim e eu disse as razões porquê, porque tinha suspeitas que o banco, tinham dito que o banco podia estar em risco. Eu levantei o meu dinheiro e a pessoa que estava ao meu lado começou-se a rir muito, começou-se a rir um pouco histericamente, no sentido que isto não pode ser, mas pode ser. E um familiar próximo disse-me também que no Barclays tinham tido instruções para não fazerem operações com significado com o Banco do Espírito Santo, porque o Banco do Espírito Santo estava sobre alerta vermelho dentro dos meios bancários. Portanto, esta situação que já circulava dentro dos meios bancários, não circulava no público, em geral, mas se circulasse no público, iria ser pior. E o Dr. Ricardo Salgado sabe que a imagem é um ativo dos bancos. A imagem conta, a imagem de estabilidade conta para atrair e manter os depositantes, manter os investidores. Mesmo que essa imagem não seja real, é uma imagem que dá estabilidade e dá aspiração de estabilidade. O Banco de Portugal negou essa evidência, quis criar pressa, e a administração do Banco do Espírito Santo disse, cuidado, essa pressa, essa imagem apressada e alarmar todo o setor financeiro, não só português, mas internacional, dos investidores que estavam interessados no BES e em toda a economia portuguesa. E, portanto, o Banco do Espírito Santo, dada este prazo de 30 dias de pressa, disse não ao Banco de Portugal, porque está em causa a nossa imagem e a nossa solidez. Nós não queremos alarmar os nossos depositantes, nem queremos alarmar os nossos investidores. Carlos Costa é um burocrata, um autoritário, não aceita esta posição de identidade do Ricardo Salgado, que é uma pessoa sábia e conhecedora do seu meio, e convoca uma reunião com o Dr. Salgado. Convoca uma reunião, mas cara a cara, o Carlos Costa cede. Cara a cara, que a cobra cede. O Carlos Costa é uma pessoa que é muito boa no seu escritório, mas face a face não é uma pessoa assertiva, não é uma pessoa corajosa. E cede ao Banco do Espírito Santo. Mais tarde, o Banco de Portugal, depois destas reuniões de cedência, vai passar aos jornais imagens falsas de que o BES tem fuga de capitais e começa a saga nos média de perseguição ao BES e perseguição ao Dr. Ricardo Salgado. Nos meses seguintes, o Banco do Espírito Santo continua a trabalhar com o Banco de Portugal para uma solução, mas o Banco de Portugal continua a apertar o cerco ao Banco do Espírito Santo. O Banco de Portugal começa a exigir que o BES tenham previsões de financiamento garantidas. E, entretanto, o Espírito Santo Financial Group, a parte financeira do grupo, começa a cair na bolsa. Cai, neste momento, 2%. E o Banco de Portugal cria a sua saga de pressão ao Banco do Espírito Santo, começa-lhes a fazer a vida negra. O Banco do Espírito Santo Financial Group aumenta as suas previsões, o Banco de Portugal exige mesmo ao Banco do Espírito Santo, o Banco de Portugal exige a venda do BES Vida ou outra parte do grupo para a capitalização do BES, mas pior do que isso, o Banco de Portugal vai exigir que a família Espírito Santo seja afastada da administração do banco. Isso era o golpe à família Espírito Santo que estava no banco. No entanto, Salgado deu uma resposta inesperada ao Banco de Portugal e a Carlos Costa. Salgado diz que sim, estou pronto para a minha sucessão. Carlos Costa ficou surpreendido, porque Carlos Costa pensava que toda a gente é como ele, que toda a gente está agarrada ao poder. E Salgado mostrou que não está agarrado ao poder, mas disse-lhe que se esta sucessão fosse feita precipitadamente, haveriam consequências imediatas no mercado. O mercado reagiria imediatamente para o negativo. Provavelmente os depositantes iriam levantar o seu dinheiro. Os investidores desapareceriam nesta fase de necessidade de aumento de capital de BES. Estava a ser imposta pelo Banco de Portugal. Os próprios acionistas dos bancos começavam a questionar as suas ações. Será que são válidas? Será que vão valer? Será que vão aumentar? Se a família saísse neste momento, esta garantia que vinha de Angola, do presidente de Angola, seria revogada. Não seria mais válida. Os bancos estrangeiros que estavam a apoiar o BES afastar-se-iam, porque estes bancos estrangeiros confiavam na família, confiavam em pessoas concretas, não apenas numa administração burocrática. Estaria também em risco a imagem pública da solidez da banca portuguesa, porque a família Espírito Santo, apesar de tudo, era uma imagem de solidez da banca portuguesa. Ainda hoje são. Foram afastados por razões burocráticas e por razões político-concretas. Além disso, a Troika estava em fase de saída de Portugal, poderia ainda intervir na banca portuguesa e isso seria prejudicial não só para o BES, mas para todo o setor financeiro de Portugal e no setor não financeiro do BES. Portanto, o Dr. Ricardo Salgado mostra-se disponível para esta sessão imposta pelo Banco de Portugal, mas queria uma sessão não precipitada. Queria uma sessão calma, tranquila, para dar confiança aos depositantes, aos investidores, aos bancos que estavam a investir em Portugal e no BES, para que houvesse uma continuidade e uma estabilidade e que os depósitos de investimentos estejam garantidos no futuro. Além disso, o Ricardo Salgado disse, cuidado, que se o Banco do Espírito Santo cair, cai muita coisa. Portanto, cria-se um risco sistémico. Cairiam depositantes, cairiam investidores, caíam créditos, caíam pequenas e médias empresas que confiavam no Banco do Espírito Santo,
caía muita gente e muitos investimentos à volta do BES. Neste processo de sucessão, o Dr. Ricardo Espírito Santo e a administração BES propõem um nome para a sucessão a Ricardo Salgado. E esse nome é Amílcar Moraes Pires. O Banco de Portugal aceita este nome. Assim que o BES começasse a obter um aumento de capital, a família sairia da administração do banco. Isso aconteceu no dia 19 de junho de 2014. Amílcar Moraes Pires era o nome acordado para a sucessão do BES. Amílcar Moraes Pires ia substituir Ricardo Salgado na presidência da administração do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal concordou. No entanto, deu-se um adiamento nesta sucessão. E Moraes Pires, diante de vários fatores de conspirações, de alegações, que nunca foram provadas, foi sendo adiado da sua substituição na presidência do BES. E só este adiamento na substituição da presidência do BES levou a que o BES perdesse, só numa semana, 16% do seu valor em bolsa. Enquanto o nome de Amílcar Moraes Pires não foi oficial, o BES conheceu a sua maior queda de sempre na bolsa. Além disso, o BES não podia fazer operações financeiras sem autorização do Banco de Portugal. O Banco Espírito Santo estava bloqueado, estava maniatado pelo Banco de Portugal e estava a entrar em colapso. Dava-se um adiamento da sucessão, o Banco Espírito Santo estava a perder em bolsa, em flecha, e o Banco Espírito Santo não podia fazer operações sem autorização do Banco de Portugal. É quando Ricardo Salgado telefona a Carlos Costa, que estava em Frankfurt, quer repor a situação normal do banco, da ação normal. Os bancos precisam de operações, havia pessoas à espera que o banco fizesse as operações normais e o Banco de Portugal não estava a dar autorização. O Carlos Costa chantageou o Dr. Ricardo Salgado para escolher outro nome para a sua sucessão. Não queria o nome de Moraes Pires para a sucessão a Ricardo Salgado. Carlos Costa diz mesmo, Carlos Salgado, faça o favor de escolher outros nomes, num prazo muito curto. Isto espanta Carlos Salgado, espanta toda a gente. Como é que Carlos Costa é tão autoritário, tão arrogante? E se mantém ainda à frente do Banco de Portugal. Espero que os portugueses comecem a perceber quem é o Carlos Costa. Neste processo, o Dr. Salgado apresenta outro nome de Vítor Bento, mas o Banco de Portugal recusa.